Meus amados cultivadores do bem, poética é criação. Criar é trazer a vida. É um fazer, fazer o aurido em vida, engendrando vida. Palavras de nossa também escritora do Coletivo Marianas, Priscila Prado, que introduz o livro Espiral Poética a nós, continuando. Hoje, Saúde com Vidas traz brotos, embriões, neurônios, caracóis, furacões, e a vida se faz em espiral. Essa é a poética de Laura Montserrat, que leva o nome de sua avó materna. Porém, o nome foi feito em homenagem a uma amiga de sua mãe, Isis, uma poeta curitibana, Laura Santos. Aí o destino já dava seus futuros sinais. Laura é mãe de uma filha, de um filho e avó de 3 netas. Tem muitas obras publicadas na área de psicopedagogia e educação. Ela é a segunda de uma prole de 9 filhos e, desde muito pequena, registra o mundo desenhando e escrevendo. E hoje irá compartilhar conosco, aqui no programa Saúde com Vidas, a rede dos alquimistas de agora, a sua sábia mensagem de vida. Laura, seja muito bem-vinda em nossa sala de bem-estar, Saúde com Vidas. É um prazer, Carla, receber esse convite, estar aqui com você. É sempre muito, muito bom a gente conversar, né? Conversar Sim. sobre as coisas da vida. Então, vamos lá. E, primeiramente, aquela pergunta típica de psicóloga. Quem é Laura Montserrat? Laura Montserrat é, antes de tudo, uma mulher, né? Uma mulher irmã de mais 8 mulheres, né? Nós somos em 9 mulheres. Uau, a casa das 9 mulheres. É a casa das 9 mulheres. E uma mulher que, segundo meu pai, né, é uma mulher revolucionária, né? Mas que é ele dizia que é revolucionária no bom sentido da palavra, no sentido de estar sempre revolvendo a terra para que o ar entre, né? E sempre trazendo novas perspectivas, novas visões, né? Não sei se é porque eu sou canhota, tenho o lado direito do cérebro mais desenvolvido. É o lado artístico, né? E é o lado artístico, e aí essa coisa da novidade sempre está comigo, né? Então, Laura é alguém que está sempre pensando num novo projeto, numa nova perspectiva, numa nova ação, para que as coisas melhorem, para que a vida caminhe mais suave, mais leve, mas sem medo de enfrentar as dificuldades que a vida traz, né? Então, é isso. E como surgiu, Laura, esse teu interesse, esse teu despertar pela educação? Olha, como eu sou a segunda filha, Carla, de uma prole de 9, né? Eu acabei ficando, a minha mãe brincava que lá em casa tinha os departamentos, né? Então, a minha irmã mais velha, ela era do departamento da alimentação, ela que cuidava da cozinha, ela estava numa escola que ensinava essas coisas, né? A escola técnica do Paraná, e ela aprendia muito essas coisas lá, então ela era responsável pela cozinha. E eu era responsável pelas crianças, né? Então, a minha mãe dizia que eu era do departamento da educação e que eu ia ser ministra da educação quando eu crescesse, né? Porque eu estava sempre às voltas com as minhas irmãs, ajudando a cuidar, ajudando a vestir, ajudando a elas se alimentarem, enfim, mas gostava muito de brincar, e sempre gostei, até hoje eu adoro brincar, então adorava brincar com elas, né? E também morava numa rua populosa de crianças e tal, então estava sempre
organizando festa para as crianças menores, né? Estava sempre envolvida com as coisas da educação e com as bonecas, né? Então, eu ficava horas dando aula para bonecas. Olha que lindo. Eu dei aula para bonecas até 14 anos, né? Então, eu dava aula para as minhas irmãs pequenas, e quando elas não queriam, eu dava para as bonecas. E, então, acho que isso já fazia meio que parte da questão familiar, que o meu avô ele era inspetor de ensino, né? A minha mãe era enfermeira, mas estava sempre às voltas com cuidar das pessoas, né? E desde pequenininha eu me lembro que quando perguntavam o que você vai ser quando crescer, eu Professora? dizia que eu ia ser professora Sim. ou então Miss Universo. Olha que lindo. Porque Miss Universo, porque eu era canhota, e a Marta Rocha, naquela época, foi a Miss Era Universo, era canhota também. canhota. Então, eu era pequenininha e eu dizia que eu ia ser professora e Miss Universo. Uma Miss A Universo tem professora muita coisa para ensinar também, né? também, fora aquelas superficialidades da Uhum. época, né? Mas eu acho que Miss Universo, na época, era por causa da Marta Rocha, Sim, mas talvez agora seja pela preocupação mesmo com esse mundo, com essa vida, com essa sociedade, com o fato da gente ser natureza e não se dar conta que é, perfeito. né? E a gente fica destruindo o que a gente tem de mais precioso. Então, nesse sentido, acho que eu sou uma defensora do universo, né? E, Laura, dizem que não escolhemos a profissão, mas ela nos escolhe através da vocação. E como Uhum. surgiu esse teu interesse, esse despertar pela psicopedagogia? Então, eu, assim, sempre preocupada em ensinar, né? E, e quando eu estava na escola normal, eu tinha alguns colegas que eram cegos, eu morava perto do Instituto de Cegos, né? Uhum. E tinha alguns colegas cegos que faziam escola, também o magistério, na mesma escola que eu, numa escola pública, o professor Lisímaco Ferreira da Costa. E, e uma vez foi lá um professor também cego da Secretaria de Educação, professor Brasílio Stari Pravo, e contar que existia um departamento de educação especial, que esse departamento de educação especial tinha cursos de especialização em educação especial, e que tinha um curso em São Paulo para professores de deficientes visuais, que ele foi lá para divulgar. E eu gostei tanto da fala dele que eu coloquei para mim que a hora que eu tivesse terminando a escola normal, eu iria fazer esse curso em São Paulo. Uhum. E aí, quando aconteceu isso, eu fui na Secretaria de Educação, e daí eles falaram que na verdade, precisaria, não sei o que precisava, que eles não tinham verba para custear o curso naquele momento e tal. E daí eu disse que eu iria por minha conta, né? E daí eu fui para São Paulo, eu telefonei para o lugar, marquei, enfim, e ninguém me respondia, e eu peguei e fui. Eu tinha uma tia, minha madrinha morava em São Paulo, eu fui, e fui lá para o Instituto, como é que chamava? Era Instituto do Livro do Cego. Eu fui para lá e marquei, e falei que eu queria conversar com alguém, que eu queria fazer o curso. E aí a pessoa me entrevistou e disse: olha, mas esse curso ele só é feito com bolsa de estudo, e nós não temos mais a bolsa de estudo, né? E daí eu disse: mas não faz mal, eu faço como ouvinte, então, né? Eu quero fazer, eu faço como ouvinte. E aí eu sei que eu fiquei a manhã inteira esperando,
e daí ela disse, bom, se você quer fazer como ouvinte, então amanhã, tal hora, começam as aulas no Largo da Aclimação, em São Paulo. E aí eu fui para ter as aulas e comecei a fazer o curso, e chegou no final, eu recebi o certificado como aluna, porque fui uma das melhores alunas do curso, né? Então, em vez de receber só a declaração de ouvinte, eu recebi o certificado de especialização no nível de ensino médio, né? E aí fiquei trabalhando com deficientes visuais também como voluntária na Secretaria aqui de Educação, porque não tinha concurso ainda, né? E eu recebia, na época era 50 cruzeiros, que era uma verba que vinha do Ministério da Educação, que era para ônibus, para locomoção, né? Então, eu recebia aquele dinheiro só para ir trabalhar e pagar a minha locomoção até a Você foi secretaria. pioneira, então, dessa visão da questão de integrar, né? Porque Isso, da naquela época integração. era o ensino especial ainda, né? Ainda Isso, federado. isso. E eu trabalhava no Departamento de Educação Especial, comecei como voluntária, daí em 1970 saiu o concurso, eu fiz o concurso, o concurso era uma prova e tinha 100 dias de trabalho voluntário, né? E Uhum. aí eu fiz os 5 primeiros meses na educação especial, daí mudou a regra, a gente tinha que ir para o ensino regular, daí eu fui para o ensino regular, e daí acabei passando em terceiro lugar no Paraná, né? Eram 900, não sei quantos candidatos, e aí eu fui para a educação especial, daí sim, daí recebendo o meu salário e comecei a trabalhar com deficientes visuais. Só que a Abigail, que era uma colega minha, e eu, trabalhávamos com uma classe especial numa escola ali na Água Verde, agora me fugiu o nome da escola. E nessa classe tinha muitas crianças com múltiplas deficiências, né? Então, eu comecei a me interessar porque eu percebia que tinham crianças que eram deficientes visuais, mas que aprendiam com facilidade, e outras que não aprendiam. E aí nós fundamos, eu fui também uma das pioneiras, a Abigail e eu, fundamos a APADEV, junto com pais de deficientes visuais, que é a Associação de Pais e Professores de Deficientes Visuais, a APADEV. E aí a gente alugou uma casa e a gente fazia um trabalho, e a Abigail, o Antônio, também não me lembro o sobrenome dele, ele era deficiente visual e era professor, e eu fizemos um estudo sobre aprendizagem lenta. E aí eu comecei a entender que a minha área não era a educação especial, era a aprendizagem. E aí acabei indo para a psicopedagogia, que é a área especializada nos processos de aprendizagem, né? E acabei, então, me enveredando para essa área, mas fiquei bastante tempo na educação especial, até nascer a minha filha. Eu ainda trabalhei em Marília, na educação especial, com deficientes visuais, em 75, e depois, como eu estava mais morando em São Paulo do que aqui, eu pedi minha licença sem vencimentos, venceu a licença, daí eu tive que abrir mão do meu concurso para seguir a minha vida junto com meu marido, né? E ele estava em outros estados, e naquele tempo não era possível a transferência de um estado para o outro. E aí eu optei por ser profissional autônoma, né? E uma curiosidade Larguei minha, mão. você gostava de observar o desenvolvimento das suas irmãs menores, assim, também?
Gostava e ajudava e brincava junto, né? Então, são coisas que têm muito a ver com a minha família, né? Com o fato do meu pai também ser psiquiatra, ser professor, né? A minha mãe teve um jardim da infância, ela era enfermeira, mas ela fundou o primeiro jardim de infância aqui em Curitiba, né? Eu escrevi, quando ela faleceu, eu escrevi um livro que é a biografia dela, né? Que, Vamos falar disso. que eu não te falei isso, né? Que ela faleceu em 2010, em 2011 eu publiquei esse livro, uma tiragem pequena que a gente distribuiu aqui para os faróis da Faróis do prefeitura, Saber, porque né? ela foi uma das fundadoras da feira de domingo, né? E ela sempre viveu nos bastidores. Ela foi premiada nos Estados Unidos ela era artesã, né? Ela era ceramista e nada disso a gente tinha Eu lembro noção. nas feiras do Santa Mônica que ela colocava as peças dela, né? Isso, Sim, mas ela não gostava de aparecer. Quando ela faleceu, a gente achou uma caixa que tinha, ela escreveu assim, de uma forma resumida, a biografia dela. E aí eu estiquei essa biografia, juntei todo o material e organizamos um livro que agora eu não consigo me lembrar o nome do livro, mas é uma história entrelaçada, né? Porque ela trabalhava com macramê, com cerâmica, Uhum. e aí eu dei esse nome para o livro que E eu esse livro escrevi não tem sobre a disponível, tá no Farol do Saber, no para caso. vender, não. Tá. Eu distribuí nos faróis do saber e fiquei de distribuir nas bibliotecas das faculdades, mas acabei não distribuindo, porque acabaram meus volumes Uhum. e porque cada irmã ficou também com um número de volumes para dar para os amigos, Sim. né? E aí acabaram os meus volumes e eu acabei não distribuindo Mas para as quem universidades. tiver interesse de conhecer mais sobre a Isis Montserrat, né? Seria o nome da sua mãe. Isso. Vai no Farol do Saber, né? Isso, Tem porque a vários gente por aqui, distribui. né? Inclusive teve a parada literária que a Laura E que eu tive participou, lá no Farol, inclusive foi no Farol do Saber do Khalil Gibran, onde a e gente no fez a Memorial parada Árabe também, né? literária, isso, ali no Memorial Árabe, que a gente fez a exposição da minha mãe, quando lançamos o livro dela, Também foi lá. fizemos uma exposição de cerâmicas, de tudo que a gente tinha dela, a gente fez ali naquele memorial, né? Que Aquele show! memorial muito, muito especial para nós, né? E ele é lindo, né? É lindo, é É muito lindo, lindo. lindo. E Quem quer agora conhecer com o a Alice Memorial lá, Árabe, né? né? Quem quer conhecer o Memorial Árabe é na frente ali do passeio público, né? Tem muita gente Isso, aqui de Curitiba que não conhece, né? E quem vem nos isso, visitar, conheça que é muito lindo. E aberto à isso. Tem visitação, né? Pro público. uns vitrais lindos, e a Alice está dando uma vida bacana para ele, né? E eu acho que as paradas literárias têm enriquecido bastante, né? A Quando comunidade eu ali. entrevistei, eu chamei assim, Alice das Maravilhas Medeiros, né? Porque ela está trazendo todo encanto, né, de volta. Isso, está fazendo não um milagre, mas uma transformação bacana ali, né? Deixando ele mais vivo, né? Acho que é Que bem daí bacana. é a questão dos escritores conversar diretamente com a comunidade, né? Isso Ela mesmo. está fazendo E, essa para passagem, mim, ainda além da minha escrita, a minha arte exposição. também acabou indo Uhum. para lá. Amanhã termina a exposição, né? As Cores do Silêncio, que tá, Muito que tá lindo. lá. Mas para mim foi muito bom, porque foi essas duas artes que caminham meio juntas, né? A poeta e a artista plástica estão lá. A gente Passaram o tem que mês de juntar maio depois lá. aqui um pouquinho mais. Então, Laura,
a partir do estudo da tua profissão, como se deu esse teu despertar do escrever literário? Como surgiu assim, Uhum, olha, eu posso começar a uhum. escrever sobre as crianças que têm alguma Isso, questão uhum, de necessidade de inclusão, né, social. isso. Eu comecei a participar de uma roda de poesia com a Suzy Montserrat, que é minha irmã, e o João Belo. Ah, sim, Eles com o João faziam uma Belo. roda de poesia É o ali que no toca Largo violão, da né? Hora. Aham. Hã? Toca um violão, Isso. o João Então, a Belo. Suzy Aham. toca, e Sim. na época o João Belo tocava só pandeiro, mas agora ele toca violão, Violão, aham. cavaquinho, enfim. E aí eu comecei a ir com eles, porque eu tinha um espaço que chamava Corpo, Arte e Cultura, que era Que nome um lindo. espaço aqui na Avenida Paraná, que era para crianças, para brincar, para a gente trabalhar com teatro, com histórias, com ginástica, com exercício, com dança, com o que fosse. Você foi E nós pioneira éramos mesmo, hein? quatro educadores, a Suzy, Pioneira. a Heloísa, que é a minha filha que trabalha com o corpo, né, que é Uhum. psicomotricista relacional, eu que trabalho com poesia, com história, a Heloísa também é contadora de história, e o meu filho, que é um ser brincante, né? Então, nós quatro tocávamos lá esse espaço, e aí a Suzy e o João Belo começaram a criar essa roda lá no Largo da Ordem, e a gente lia poesias, né? Então, eles tocavam uma música, e daí diziam, quem quiser entrar na roda, entra e fala uma poesia. E aí eu comecei a ler poesias para chegar lá na hora e poder declamar. Algumas eu já sabia de cabeça, outras eu levava livros para poder falar poesia, enfim. E aí aquilo foi despertando em mim a necessidade de escrever, né? E como o meu trabalho estava muito com crianças que tinham dificuldades, né, com a aprendizagem, outras crianças que não sabiam brincar, que iam nesse espaço e a gente percebia que elas ficavam muito no eletrônico e não sabiam brincar. Aí eu comecei a juntar as duas coisas, né? Comecei a escrever sobre essas crianças e sobre questões sociais também relativas à infância, né? E lancei esse meu primeiro livrinho, que eu já vou contar, mas primeiro eu vou ler algumas poesias para vocês terem ideia de como que foi feito essa escrita, né? Então, uma das poesias que eu escrevi chama-se Agitação. Menino sozinho em casa, pai viaja e às vezes volta. Mãe trabalha e nunca se atrasa, a não ser quando a substituta falta. E o menino fica sozinho em casa. Nesse tempo sem controle, come a hora que deseja, vê TV em altos brados, escolhe desenhos animados nos quais tudo esbraveja. Muita luta, desagrados, bem e mal sobre a bandeja. E o menino vê. Com seu controle remoto, viaja entre os canais. Quanto mais luta e matança, mais se interessa a criança, mais e o menino é convidado todo momento a mudar de foco. E o seu pensamento entusiasmado descentra, voa, troca, sua cabeça vira um balaio. Seus sentimentos, um raio, bailado de flocos ao vento. Rapidez, movimento, agitação. Sem simbolizar esse ensaio, leva para a vida essa lição. E na escola não senta, chuta tudo para o alto, não concentra na leitura, fica sempre em sobressalto. Cutuca o amigo, derruba o caderno, e de tanto castigo a vida vira um inferno. Fulano, pare! Fulano, quieto! Fulano, sente! Fulano, saia! Pare de atormentar as meninas.
aqui a escola não é praia. Será que acalmá-lo é possível? Espantar essa poeira, essa neblina? Talvez o médico consiga, com a pequena Ritalina. Então, A gente faz assim, essa né? é um poema Lá, né, das Marianas. que fala dessas crianças que acabam ficando muito nos eletrônicos e não conseguem se organizar sozinhas e que precisam de uma ajuda, mas que não é a ajuda da bronca, a ajuda, né, Repressão, né? da repressão, né, e que só a bronca não ajuda eles se organizarem, né? E aí tem também outras crianças que eu atendi e atendo até hoje, né? Eu queria só fazer Que um parênteses desse da Ritalina, tá, porque é muito assim, né? Daí, na minha visão da psicologia, muito a questão da hiperatividade masculina, ela é corporal, mas a hiperatividade feminina, ela é muito mais mental. Então, é aquela criança no mundo da lua, né? Aquela menina quietinha no mundo da lua, que também está na hiperatividade, porque está fazendo a viagem mental, né? De uma certa forma, né? isso, e E que eu a gente convivi, não vê, né? a gente não vê, né? E eu convivi isso muito de perto, né, com a minha filha, e daí a substituição que eu fiz desse remedinho Ritalina aí foi a questão das práticas integrativas. Isso eu acho importante Aham. colocar também para os pais, né? É, É muito que o importante, né? remédio sossega, mas não ajuda a A criança a origem, né? desenvolver um outro jeito de funcionar, né? Sim. Então, ela precisa fazer coisas para descobrir outras formas, Hum. diminuir o nível de ansiedade, né? Porque É, muitas vezes a agitação é por causa da ansiedade, né? sem dúvida. Que a criança não fazendo muitas coisas, assistindo demais, Uhum. ela acaba não fazendo, né? E ela acaba ficando com essa energia meio Hum. sem colocar numa ação que E uma seja prática construtiva. assim que não requer muito conhecimento para os pais é a questão de usar óleo mesmo de amêndoas e Uhum, fazer toque na criança, porque isso uhum. vai diminuindo a ansiedade. A Claro, medida claro, vai do toque é a acalmando. contenção, né? É se sentir É, pertencente, né? isso, colocar uma música Sim. tranquila, né? E, e outras coisas, desenhar, né? Usar cor, Uhum. né? Perfeito. Coisas que vão ajudando a criança E eu a com a integrar. Gabriela, eu até descobri a questão de uma terapeuta, né? Depois eu fiz o curso para me desenvolver nisso, Uhum. fazer aquela acupuntura auricular com sementinha de mostarda. Aham. A minha neta faz também. Acalmou pra Aham. caramba, sabe? Tirou a Aham. ansiedade, É, né? Mas isso, pouquinho, acho que né? tem vários canais, né? E Sem que dúvida. o remédio alopático talvez seja um dos últimos, né? Ele Que, só tampona, que né? Ele tampou no sintoma, é mas ele isso, e não não ajuda a resolve, resolver, né? né? Não resolve. E, e a outro tipo de criança é aquela criança que não faz contato, que fica Uhum. mais isolada, né? Já vamos falar dela agora. Então, Então, é? então E aí eu escrevi um. Hã? eu vou te perguntar do livro, daí você vai nos mostrar o livro, daí você Uhum. já Ah, vê tá. aí. Daí o que é, como você vê esse teu primeiro livro, ele feito artesanalmente, eu achei lindo, eu vi na parada literária. Uhum. E ele é lindo e de grande sensibilidade, saberes e sentimento. E como foi essa interface da sua área de estudo educacional para chegar até a literatura? Ele nos mostra o Uhum. livrinho, eu achei tão lindo ele. Isso, então, eu comecei a fazer esses poemas, então, né, e tem vários relativos a essa escrita literária, né, que foi vindo para mim, né, então, a criança na rua, cadê a infância da globalização, agitação, uma infância diferente, mundo interior, em busca de limites, né, que a criança é como um rio, cadê a paciência da mamãe? Esse é muito engraçado. Cadê a torneirinha do mar? Então, uma porção Uhum. de, de poemas
que foram compondo esse livro. E essa é uma edição caseira. Pois é, a gente teria que fazer mais, né? A gente Vamos fazer mais. eu posso pedir para ela. Tem a minha assessora que fez, ela tem todo o material para a gente poder mandar fazer mais, né? Porque está muito atual, né? Está muito atual, e são problemáticas sociais mesmo, familiares, né? Que acabam chegando perto da gente, e sempre a linguagem poética nos ajuda a aceitar, né, de uma forma mais tranquila, sem patologizar demais, né, porque nós estamos vivendo uma época de muita patologização, de muita medicalização, e a minha linha de pensamento e de ação é sempre despatologizar. Vamos olhar o sujeito, né? Vamos ver o que ele está pedindo. Pedir desculpa que eu tenho um trem que passa dentro de casa, não tem problema. Tudo bem, você mora aí para o lado do Bacaxiri, da Boa Vista. Então, mundo interior. Ando em qualquer direção, derrubo objetos, não os percebo, piso em tudo que estiver no chão. Tenho um mundo em mim e ele me basta. As pessoas são de louça, a agitação me afasta. Sou bonita, sei falar, mas não falo com ninguém. Percebo o perigo no ar, desligo, volto a ser neném. Balanço meu corpo, descarrego movimentos na mão, giro objetos, não aceito afetos e grito em vão. Preciso de ajuda, porém não sei pedir. Meus pais ficam aflitos, gero alguns conflitos, sou diferente. Corto a corrente da comunicação. No entanto, sou gente, criança que brilha, criança de ametista, sou de todos filha, e ao mesmo tempo não sou. Entretanto, de mim não desista, sou uma criança, apesar de ser autista. Ai, que lindo! Em Libras a gente faz assim também. Porque, na verdade, as pessoas dão os nomes, né, para as patologias, e aí ficam dizendo, essa criança é autista. Não, ela não é autista, né? Ela é uma criança. Sim. Antes ela está de ser passando autista, por um período que ela tem um quadro, ela apresenta um espectro, mas ela não é. Ela é a Maria, ela é a Luísa, ela é o João. Ela não perde a identidade, né? Ela não perde Isso, a identidade. Né? E do jeito, às vezes, como a gente lida, parece que perde. Então, esse meu começo literário, ele foi voltado para isso, sabe? Para colocar a voz da criança em forma de poesia, da criança que está na rua, da criança que tem alguma dificuldade, e da criança que é brincalhona e que pede para a mãe ter um pouco de paciência, né? Então... Nós temos uma colega nossa que tem um espectro autista, mas é mais ameno, a Luciana. Mas ela faz poesias. Isso, e ela escreve sobre lendas, né? Ela usa em favor da socialização, né? Ela faz a dança também cigana, né? Isso, é. Ela se expressa. Então, existem níveis, né? A dela, se eu não me engano, é Asper, né? O Asperger é um pouco mais leve, né? Eu não sei nada sobre ela, assim, né? Mas eu a conheço, Sim. Né? Então, acho que é importante que essa criança seja vista como criança, como alguém que pode aprender mais e melhor, e que, se for possível, se o nível da problemática permitir, ela chega a ser uma pessoa inserida na sociedade, capaz de produzir cultura, capaz
de produzir algo. Eu tenho uma sobrinha que ela tem o quadro de autismo e ela borda, ela ainda A participa de criação uma dela. escola Uhum. especial, né? E ela borda, ela faz flores, né? Então, são coisas que vão permitindo que a pessoa se insira, né? No Uhum. contexto social, faça parte e, e, e seja uma pessoa, né? Porque E todos cada vez somos, mais, cada um Laura, com as que com a suas tua características. contribuição, que os professores também despertem, né? Que os professores Uhum. despertem para essa questão da gente não segregar crianças, mas sim Uhum. incluir, né? Numa Isso, sala ter crianças de N características, de N modos de ser, né? E não deixando Uhum. de ser criança, né? E é muito difícil ainda na educação poder isso acontecer por causa das exigências, né, Uhum. institucionais de que precisa fazer isso, fazer aquilo, fazer aquele outro, e aí essa presença da diversidade acaba ficando difícil para o professor gerenciar, né? Mas Uhum. tem muitos professores, eu trabalho com muitos professores da prefeitura. Esse começo do ano a gente trabalhou com os professores das salas de recursos, né? E que lidam com as pessoas que apresentam, de certa forma, Uhum. alguma dificuldade para aprender, e tem muita coisa bonita acontecendo, né? Sim, Mas é muito iniciativas, difícil, né? porque a exigência dos núcleos de educação, do próprio ministério, ainda traz para a coisa do que todo mundo tem que fazer a mesma coisa, marchar com o mesmo pé, né? Mas não é por Na aí, mesma né? É um hora, no atendimento mesmo tempo. diferenciado, né? Mesmo no É, coletivo, ter um olhar, um debruçar diferente para cada criança, né? Então, essa foi a minha inserção na literatura por meio da roda de poesia, foi me aguçando essa vontade de poetizar, e daí fui poetizando sobre, primeiro, a educação, sobre as guerras, sobre as injustiças sociais, e aí normalmente eu escrevo quando algo. Eu não sou uma poeta que poetiza todo dia, né? É quando Reverbera alguma faz uma coisa. revolução aqui dentro, daí Uhum. sai. Mas não é sempre que sai. Aí agora a gente vai falar que, além da poesia, também se deu início uma artista plástica em ti. Como foi esse início? Isso. Essa artista, ela nasceu quando eu era bem pequenininha, né? Eu tinha 6 anos, gostava muito de desenhar, e a minha mãe organizou, ela tinha um jardim da infância, daí ela ampliou esse E qual que era o jardim, nome ela do Jardim da foi... Infância? Hã? Como que era o nome? Era Cirandinha, Ah, era Jardim da Miranda Infância de Rosa. Cirandinha. Uhum. E ela foi sócia daquela artista plástica Nicolas, como é que era? Era... ela era uma artista plástica que Conhecida daqui. trabalhava aqui de Curitiba, Sim. Uhum. com arte primitiva, assim, Ai, que massa. e Dona Nicolas, a gente chamava ela, mas logo eu lembro o sobrenome dela. E E aonde a que minha ficava mãe a cirandinha? ficava primeiro na nossa casa, na Rua João Turim, e Tá. depois na Rua Comendador Araújo, Olha, bem que foi central. quando a minha mãe pediu para eu desenhar o símbolo da escola, minha mãe, meu Você que avô, desenhou. e eu desenhei uma ciranda. E Uhum. o meu avô, quando viu o desenho, ele escreveu no desenho, que eu perdi quando fiz 18 anos, eu perdi. Fiz uma arrumação no meu quarto e não sei onde é que foi parar o Qual meu desenho. desenho? Poxa. Mas eu guardei até os 18 anos. E Uhum. aí ele escreveu no desenho, Laurinha, um lápis promissor. Então, eu acreditei nisso, porque meu avô, além de professor, ele também pintava, ele também era metido a artista, e eu acabei gostando muito. Mas É, com eu 7 tenho uma aqui anos, também, Laura. Vamos ver se a gente consegue ver aqui.
Ah, olha aí. Eu acabei trabalhando O bastante portal com mágico, né, da ilustração Feira do Poeta. e, é, e então eu comecei a desenhar e acreditar aí, só que com 7 anos eu fui ter aula com o Guido Viaro. E Ah, o do Guido museu, né? Viaro era Museu Guido Viado também. Aham. e eu tive aula com ele por um tempo, não me lembro se foi 1 mês, foi 2 meses, foi 3 meses, mas ele era muito bravo. E ele dizia, está tudo errado, está tudo errado. E eu pedi para minha mãe sair, que eu não queria mais desenhar, e travei, né? Travei, só desenhava coisas assim para festa, ou mesmo como professora, para fazer cartazes, para, né, na escola normal, desenhei muito, mas aí parei. A minha irmã, que a gente gostava de desenhar juntas, olhar para revistas e tal, a minha irmã fez artes plásticas, né? E hoje ela é uma artista plástica reconhecida no Mato Grosso, ela mora lá. Ela é diretora do Museu de Arte lá do Mato E Grosso. como é o nome Do dela? Mato Grosso, não, de Campo Grande, lá de Mato Grosso do Sul. E Ela, qual que é o quando eu nome dela? falo Mato Grosso, eles ficam bravos, que é Ah, Mato Grosso do Sul. O que é que você falou? o nome da sua irmã? É Lúcia, Lúcia Lúcia. Montserrat. Ela fez Belas Artes aqui no Paraná, mas ela foi, com os filhos ainda pequenos, morar em Campo Grande. E aí lá ela fez a carreira dela, ela é uma artista reconhecida lá. E então, volta e meia, eu vou visitá-la, e daí tem um ateliê que não é na casa dela, nem é dela, mas é onde ela trabalha. Aí eu acompanhava, e às vezes ainda acompanho, e daí fui aprendendo algumas coisas Mas e a fui meter. vernissage que eu vi lá no Gibran, Calil Gibran, era de uma tal de Laura. É, é. Aí eu fui me soltando e fui fazendo a minha arte, né? Muito A lindo. minha e as pessoas foram gostando. E quando meu pai faleceu, quando meu filho foi morar nos Estados Unidos, eu já trouxe um pouco da poesia e da arte juntas ali. Depois Uhum. parei mais um pouco. Aí, quando meu pai faleceu, eu comecei a fazer todo dia, né? Então, quando a minha mãe faleceu, eu escrevi a biografia dela e dei mais vida para a poesia, né? Eu já tinha começado lá em 2004 e 2010 escrevi mais, enfim. Quando meu pai faleceu, eu voltei a dar vida para as artes plásticas, né? E daí eu conheci a Joerke, a Cassandra Joerke, Uhum. e ela era uma curadora de alguns artistas aqui de Curitiba, ela me conheceu, por meio dela eu sou muito grata a ela, nunca mais consegui falar com ela, mas se ela um dia me ouvir, eu gostaria que ela soubesse que eu sou muito grata a ela, e ela colocou o meu nome aqui em Curitiba, em vários lugares, ela organizou exposições em shopping, ali na Assembleia dos Deputados, na gelateria aqui de Curitiba, de Guaratuba. Ela também fazia as chuvas poéticas, né? Também a gente participava junto com as exposições de arte. No Babette, foi ela que me apresentou O Café o Babette. Babette, Lindo e que lá. agora eu Uhum. estou com uma exposição lá também. E então, aí começou a surgir até 2017. Então, de 2014, quando meu pai faleceu, a 2017 foi assim um boom. Aí, em 2018, eu participei de um edital lá do Museu de Campo Grande, que a minha irmã avisou, olha, tem um edital. Uhum. Aí a minha arte foi aprovada, e eu fiz uma mescla de uma exposição que eu tinha feito aqui numa escola de espanhol, aqui em Curitiba, sobre o Monte Serrat, e eu fiz obras de arte ligadas
a escritoras espanholas que tinham o nome Montserrat. Então, era de Laura Montserrat para Montserrat, né? Uhum. E aí eu fiz obras de arte que tinham a ver com a escrita delas, né? Eram algumas da Espanha e uma aqui do Chile, que também chamava Montserrat. É que, na verdade, E o aí desenho e as palavras, elas andam tudo junto, né? É vieram arte, né? junto, e A gente vem fala muito para a junto. criança, não faça arte, mas não, faça arte. Faça arte, isso. E aí, então, lá para o museu, eu levei uma exposição sobre a minha história, né, o meu percurso. Então, eu trouxe um pouco essa coisa do nome Montserrat, de algumas coisas que eu tinha feito para essa exposição da Escola do Espanhol, e mais outras, as artes das minhas irmãs, a arte da minha mãe. Então, releituras que eu fui fazendo das artes de toda a família. Inclusive, eu pedi para os sobrinhos, e aí fiz uma colagem enorme que deu abertura à exposição com arte de todo mundo que quis participar, né? Você se sente uma representante desse legado da tua família mesmo? Eu sou uma das, né? Porque é uma família de artistas, né? Uhum. E, inclusive, a Espiral, o Espiral de Arte foi lançado lá também, Sim. né? Porque foi junto, como era a minha história, e foi em 18, e esse livro saiu, ele saiu em 18.